Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu tô aqui com o desktop na mesa para falar sobre esse excepcional SSD NVMe, né, M2, que a Samsung mandou para a gente testar, que é o 990 Pro. Esse aqui é o melhor SSD NVMe que você pode comprar hoje da Samsung. Eu testei ele por algum tempo, inclusive fiz testes de velocidade, nós vamos falar tudo sobre ele aqui. E vamos combinar, ele promete velocidades bem altas. Será que entrega o que promete? Nós vamos ver já já. Se você quer comprar um 990 Pro, eu tenho parceria com a Samsung e por isso eu tenho acesso a descontos especiais. Aqui na descrição vai ter o link onde você pode comprar esse SSD aqui num precinho melhor e com a certeza de que ele vai chegar na sua casa. Antes da gente começar, é importante falar que a ideia aqui não é ser um vídeo extremamente técnico, mas sim para ajudar quem não entende muito sobre isso a fazer uma boa compra. Fazendo um overview aqui dele, ele é pequenininho, né, e bem leve, então acaba sendo difícil, né, da gente falar sobre ele, mas aqui a gente tem alguns highlights para destacar. Primeira coisa é que ele só tem os chips de um lado e não dos dois lados. Esse lado aqui basicamente não é nada. Aqui estão todos os chips. Outro ponto importante para a gente falar é que apesar dele ser muito rápido, ele ainda usa a interface PCI 4.0 e não 5.0, e isso faz com que ele seja mais aceito hoje em dia, porque a tecnologia 5.0, além de ser bem cara, é um pouquinho mais difícil de ter compatibilidade com as placas-mãe. Esse modelinho aqui também tem a tecnologia VNAND. Em linhas gerais, o que isso significa? É uma tecnologia que já está há algum tempo aí no mercado, mas quando a gente fala de armazenamento, a ideia é que cada celulinha do SSD armazene um pouquinho de dado. Essas células estão organizadas em planos, então você tem um plano onde você tem, né, o armazenamento dos dados. A tecnologia VNAND, que é a Vertical, enfim, nem vou falar o que significa porque fica difícil, mas a ideia do vertical é justamente de você empilhar esses planos, então você faz que nem um sanduíche, empilhando os planos, e isso quer dizer que você acaba tendo um armazenamento melhor, né, maior, num espaço menor. Então é isso que a tecnologia VNAND significa. Outro highlight que eu quero destacar aqui é que esse SSD tem um controlador próprio da Samsung, ele é proprietário e ele é coberto com níquel para facilitar a dissipação de calor. Ou seja, quando a gente começa a somar tudo isso que eu estou falando e mais coisas que eu vou falar, a gente começa a entender, primeiro, porque esse é um SSD bem caro, e segundo, porque que ele é tão veloz, tão bom, né, e tudo mais. Esse aqui de fato é um sonho de consumo para quem quer ter um SSD M2 NVMe. Só para traduzir, né, o fato dele ser M2 é a conexão dele aqui, né, PCI Express, então usa o protocolo PCI Express numa conexão M2, e o fato dele ser 2280 quer dizer que ele tem 22 milímetros de espessura aqui e 80 milímetros de comprimento. Esse é um padrão muito bem adotado pelo mercado hoje. Meu computador, né, tanto a placa-mãe quanto o adaptador extra que eu tenho aqui, os dois suportam 2280. Aqui na placa-mãe tem conexão para outros também, 2242, 2260, mas o padrão que eu mais vejo no mercado para SSD é o 2280, que é esse tamanhinho aqui, que já é bem pequenininho, né? Vamos combinar. Além disso, um ponto que eu acho legal que eu queria chamar a atenção aqui é que, tá vendo essa etiquetinha aqui na parte de baixo, que tem esse monte de coisa escrita? Essa etiqueta aqui, ela parece ser de cobre, e a ideia dela aqui é justamente facilitar a dissipação de calor, né? Vocês vejam que tem vários chips aqui na parte de cima, e a ideia é que essa etiqueta de cobre aqui ajude a dissipar o calor. Caso você queira um 990 Pro que tem uma maior eficiência de dissipação de calor, a Samsung vende um modelo que tem aquela capa para dissipar calor, que eles chamam de heatsink, se eu não me engano. Qual que é o porém disso? Aquela capa é grande, porque ela tem, enfim, né, todo o projeto para dissipar o calor, e aí o SSD acaba ficando um pouco maior, e aí não necessariamente ele entra em qualquer placa-mãe, então fica atento antes de você comprar um SSD com dissipador de calor. Por fim, tem algumas coisinhas aqui que eu acho que vale também a gente mencionar.
no 990 Pro, que é com relação à eficiência energética. O 990 é o que veio, né, como uma nova geração do 980, e só para vocês terem uma ideia, o 980 Pro tinha uma eficiência de 877 megabytes de escrita para cada watt consumido. Aqui a gente tem 1.319 megas de escrita, ou seja, mais de 1 giga para cada watt consumido. Então, uma eficiência muito maior. Inclusive, a Samsung diz que, além de muito mais eficiente, ele é até 55% mais veloz do que o 980 Pro, que já era muito veloz. Aqui a gente está falando de velocidades de leitura que superam os 7.500 megas por segundo. É um número muito alto. Mas será que chega em tudo isso mesmo? Nós vamos ver já já. Antes da gente entrar nos testes, vale falar também que nos Estados Unidos, e aí honestamente eu não apurei se no Brasil é exatamente a mesma regra, ele tem garantia de até 5 anos ou de até 1.200 TBW. TBW é Terabyte Written, ou seja, terabytes gravados no SSD. Então, até 1.200 terabytes gravados aqui ou até 5 anos de garantia, que eu acho que é bastante coisa. Esse SSD aqui está disponível tanto na versão de 1 tera como nessa aqui, que é a versão de 2 teras. Ela fica entre R$1.000 e R$1.500, né? R$1.000 na versão de 1 tera, mais ou menos R$1.500 na versão de 2 teras. É um SSD bem caro, mas porque ele vai te entregar o que há de melhor da Samsung em tecnologia de armazenamento de SSD. Dito tudo isso, obviamente que eu fui testar para ver qual que era a real velocidade desse SSD, se ele realmente chegava a esses impressionantes 7.500 MB por segundo de leitura. Eu rodei basicamente 2 testes diferentes, um deles no Samsung Magician, que é o software proprietário da Samsung para você configurar, testar, atualizar firmware e tudo mais do SSD, e eu rodei também no Crystal Mark, que é um software terceiro para a gente fazer os testes. No Crystal Mark eu fiz testes de velocidade escrita, tanto sequenciais como aleatórias, como nós vamos ver aqui, e também um teste para a gente ver qual que era o tempo de gravação neste SSD. Vou pôr os resultados aí na tela, então vocês podem ver que no teste de velocidade a gente conseguiu 7.418 MB por segundo de leitura e 6.881 megas por segundo de escrita. Por mais que ele não chegou tão próximo ao que estava sendo prometido de 7.500, né, ficou aí um pouquinho abaixo, eu julgo que são valores excepcionais. Aí, só para vocês entenderem, né, tem 4 linhas de teste, as 2 primeiras são escritas sequenciais, tá, de tamanhos de arquivos diferentes, e nas 2 de baixo são gravações aleatórias no SSD. Em gravações aleatórias a gente chegou em até 5.500 megas por segundo de leitura, 4.720 de escrita. Os resultados que a gente conseguiu aqui, na minha opinião, são fantásticos, e se você quer um SSD que seja de fato rápido aqui, você com certeza vai ter uma opção. Passando para a próxima informação, aqui a gente tem um teste de velocidade de leitura. Então olha só, aqui também sequencial e aleatória. Vou falar só da primeira linha da sequencial, tá? Para a gente ter uma ideia, os números vão estar aí para vocês verem na tela. A gente conseguiu a leitura em 1.129 microsegundos. Isso quer dizer o quê? Praticamente 1 milissegundo para a gente ler as informações, e para gravar a gente levou 0,1 milissegundo a mais. A gente levou então 1.217 microsegundos para fazer a gravação. Usando aqui o Samsung Magician para a gente dar uma olhada, aqui a gente conseguiu na leitura sequencial 7.238 MB por segundo, na escrita sequencial 6.650 megabytes por segundo. Vocês vejam que são valores bem próximos, né, um dos outros, dos 2 testes. Isso prova que esse SSD de fato é muito veloz.
e realmente é uma das peças que você pode ter de melhor. Resumindo tudo isso, bastante coisa técnica, qual que é a moral da história aqui? Se você precisa de um SSD topo de linha, quer gastar uma vez só e ficar muito tempo sem gastar, ou você está de fato montando um PC muito bom e você precisa de peças muito boas, considere o 990 Pro, porque ele vai te trazer uma eficiência energética muito boa, ele não vai esquentar tanto porque ele é bem otimizado para dissipação de energia e eficiência energética e vai te entregar velocidades de leitura e escrita que são de fato muito boas pro dia a dia. Aqui você vai poder jogar, editar vídeo, fazer o que você quiser e ele vai entregar a velocidade que você precisa. O contra fica pelo fato dele ser um produto bem mais caro. Em geral você encontra SSDs desse tipo aqui de 1 TB na faixa de 500, 600 reais, esse aqui custa 1.000, o de 2 TB você vai encontrar aí 800, 900 reais, né, de 700 a 900 reais, e aqui você vai pagar 1.500, ou seja, ele é um produto que custa o dobro do preço, mas ele vai te entregar o estado da arte da tecnologia. Tudo que você pode ter de melhor nesse momento está aqui no 990 Pro. Se você quer comprar num precinho especial, aqui na descrição, não esqueça, você vai encontrar esse produto aqui num preço top direto da Samsung. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.